Então nós estamos estudando o livro, a Bíblia, né, como panorama, olhando cada livro todos os domingos. E hoje nós iniciamos o livro 1º e 2º Samuel. E nós vamos fazer em duas partes. E talvez você já esteja dizendo, pastor, então por que não colocou o 1º Samuel, né? Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor e você vai entender. Mas basicamente o que nós vamos ver hoje é 1º Samuel mesmo, e na próxima aula a gente vê 2º Samuel. Mas nós vamos fazer como 1º e 2º Samuel, parte 1 e parte 2. Por que isso? Porque na verdade esse par de livros conhecidos, né, esse par de livro conhecido na nossa tradição, como sendo 1º Samuel, 2º Samuel, ao longo da história ele foi agrupado e recebeu nomes diferentes. Por exemplo, na Septuaginta, que é uma tradução que a gente sempre tem falado, é uma tradução grega que foi feita do Antigo Testamento, mas muito importante historicamente. Ela foi feita antes da vinda de Jesus Cristo. E boa parte do período do Novo Testamento, muitos escritores estão utilizando a Septuaginta como referência. Então, na Septuaginta, por exemplo, e nas tradições ortodoxas gregas, estes livros, 1º e 2º Samuel, eles são conhecidos como 1º e 2º reinos. A Vulgata, que é uma tradução que foi muito seguida pelo catolicismo, eles mantiveram essa mesma ideia durante um tempo e passaram então a utilizar como 1º e 2º reis. Lembra, você tem na Bíblia um livro chamado 1º Reis, o outro livro chamado 2º Reis. O que é que essas informações estão apontando para nós? Na verdade, isso tudo era um grande bloco de livros, contando a história dos reis de Israel. Afinal de contas, Samuel vai descrever para nós a história de Saul no seu primeiro livro, e no segundo livro vai descrever a história de Davi. E no primeiro livro dos reis você tem a sucessão do trono. Então, na verdade, são livros que estão interligados com a temática os reis de Israel. Daí, algumas traduções bíblicas, em vez de traduzir como 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Reis, 2º Reis, colocou 4 livros como sendo livros do reino, o livro dos reis. Aí fica 1º Reis, 2º Reis, 3º Reis e 4 Reis. A Bíblia hebraica, que era o cânon inicial, né? Os judeus foram quem preservaram o cânon, eles não fizeram essa junção com o livro dos reis. Eles sempre mantiveram separado, o livro dos reis de um lado e os livros de Samuel do outro. Mas eles mantinham estes livros juntos. Então o livro de Samuel era um livro só, o livro de Samuel. E aí era o 1º e o 2º que nós temos, mas como sendo um livro só. E era assim mesmo, de fato. Quem escreveu esse livro, escreveu como um livro, 1º e 2º Samuel. É assim, inclusive, na forma que você vê os maçoretas, que era quem faziam várias cópias e tudo mais, eles contavam as palavras dos livros. E eles sempre colocavam no final do livro a quantidade de palavras que tinha no livro. E você não encontra essa colocação no final de 1º Samuel. Você encontra no final de 2º Samuel, e contando os 2 livros juntos. Então, na verdade, é um grande livro, e durante um tempo, você sabe que o hebraico, ele não tem vogal, ele não tinha vogal, ele era só consoantes. Mas houve um determinado momento da história que era necessário colocar vocalização nos textos para que as pessoas pudessem pronunciar melhor. A tradição precisava ser preservada. E aí, quando é feito isso nas traduções e tudo mais, o livro fica bem maior. E aí, para que pudesse, então, separar em 2 rolos, né? Porque era muito grande o rolo de 1º Samuel, é que foi separado em 2 rolos, ficando uma parte de um lado e a outra parte do outro, que nós temos, então, como 1º Samuel e 2º Samuel. Então, sempre é bom a gente ter isso em mente, porque você vai ver que o livro não termina no capítulo 31. Ele está fazendo a ponte que continuará no capítulo 1 do 2º Samuel, porque é a continuidade, é um livro direto, né? Mas por causa do seu tamanho, foi feita essa divisão de 1º Samuel, 2º Samuel, mais à frente da história. Os personagens principais deste livro, a pessoa diz, Eli é apresentado inicialmente, mas de fato o grande personagem do livro é Samuel, Saul, Davi, e aí os conflitos que eles têm. Você vai ver conflitos envolvendo Golias, por exemplo, você vai ver os conflitos envolvendo os filisteus,
e esse embate que se dá entre esses personagens centrais da história. Por que que o livro recebeu o nome de Samuel, sendo que não foi Samuel quem escreveu o livro? Se você olhar, abra aí o capítulo 25. Lembra que a gente está falando que é um livro só, né? Primeiro e segundo Samuel é uma continuidade. Abra no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Olha lá, o primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Vamos ler? Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Perceba, você está chegando no capítulo 25 e você já tem o registro da morte de Samuel. Depois disso, você iria até o capítulo 31, no primeiro livro, e depois você vai no segundo livro de Samuel, você vai até o final do livro, você chega em 24 capítulos. Perceba, praticamente quase que no meio do livro, se você juntar os dois, dá 49 capítulos. Quase que no meio do livro você tem a informação, faleceu Samuel. Então o livro não foi escrito por Samuel, o livro foi escrito pós-Samuel. Naturalmente que o livro faz menção aos livros, aos profetas, ao profeta Gade, por exemplo, faz menção ao próprio Samuel, às histórias contadas. Naturalmente que Samuel registrou partes deste livro, e em outros materiais, ele era um juiz, ele era um profeta, ele quem faz diversas questões em Israel que estabelece essa mudança que nós temos a partir do livro de Samuel. Então essas informações são dadas por Samuel, uma parte delas, sem sombra de dúvida, mas ele não é o autor do livro de Samuel como um todo, tá bom? Nós não sabemos quem é o autor. Alguns acham que o autor se dá no período de Salomão, em que está no trono, porque há menção de algumas coisas nesse sentido. Outros entendem que é no período em que houve já divisões das tribos, porque é um verso que diz que este lugar agora é governado pelo reino de Judá. Isso só acontece posteriormente. O fato é, não é possível datar exatamente quando se dá a escrita do livro. Se dá depois que Davi se tornou rei, porque o livro vem mostrar isso, vem mostrar como que Davi se torna rei, e a importância de Davi e da casa de Davi. Você vai lembrar, e a gente vai ver isso mais à frente, que pós-morte de Davi tem Salomão, depois tem as divisões do reino, e as tribos do norte e as tribos do sul, e na tribo do sul sempre vai ter um rei, e esse rei vem da casa de Davi. E o livro de Samuel explica para nós por que sempre tem que ter um rei da casa de Davi. Porque a vida de Davi é apresentado a nós, a aliança que Deus fez com Davi é apresentado a nós, tudo isso na história de Samuel. É um grande tratado que estabelece o direito que Davi tem ao trono e como que Davi chega ao trono. Vamos ler, duas citações um pouquinho longas, mas eu gostaria que nós lêssemos para a gente caminhar entendendo o porquê do propósito teológico do livro. Vou pedir, Diego, que por gentileza leia. O livro de Juízes termina com a observação de que a fala de um rei em Israel foi responsável, pelo menos em parte, pelo caos moral que caracterizou o período dos juízes. Em 1 Samuel, este problema é aparentemente corrigido, pois o Senhor dá a Israel um rei. Mas à medida que o reinado de Saul vai de mal a pior, descobrimos rapidamente que não é qualquer rei que serve. À exceção de Davi, o homem segundo o próprio coração de Deus, parece endireitar o barco, mas seu reinado também é caracterizado por um trágico fracasso e um retorno ao caos que caracterizou o período dos juízes. No entanto, em contraste com o seu relacionamento com Saul, o Senhor se comprometeu com Davi, por meio de uma aliança, e o preserva no trono de Israel, deixando os leitores com a esperança de que, afinal, nem tudo está perdido. A promessa de aliança do Senhor a Davi é um evento fundamental na história de Israel e uma garantia de que o propósito de Deus para o seu povo acabarão sendo realizados. No final de 2 Samuel, podemos seguir em frente na história com a confiança de que o Senhor tem um plano para o seu povo
e o concretizará por meio de seu servo escolhido, embora imperfeito, Davi. Irmãos, perceba o que o autor deste livro está chamando a atenção para que a gente entenda o vínculo histórico e teológico dos livros. Abra rapidinho no primeiro livro, no livro de Juízes, né? No livro de Juízes, o último capítulo de Juízes. Lembra que a narrativa histórica termina com essa frase. Olha lá, Juízes capítulo 21, verso 25. Vamos ler? Naqueles dias, cada um fazia o que achava mais reto. Como nós vimos domingo passado, o livro de Ruth não é posterior no tempo ao livro de Juízes. Não, ele é durante aquele período. Nos dias dos Juízes acontece o episódio de Ruth. Então, durante o ciclo lá dos Juízes, a história de Ruth está se passando. Então, historicamente, o próximo livro, depois do livro de Juízes, é o livro de... Qual que é, historicamente, o próximo livro? Não, historicamente. Vou voltar. Vamos lá, vamos devagar. O livro dos Juízes vem contando os ciclos. Você olha e termina dizendo, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Você vira a página, você tem o livro de Ruth. Mas o livro de Ruth não vem na história, na sequência do tempo da história, ele não vem depois do livro de Juízes. Ele acontece no meio do livro dos Juízes. Porque olha o capítulo 1 de Ruth. Olha o verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E aí vai ter toda a história de Ruth. Então a história de Ruth acontece em algum lugar do capítulo 1 até o capítulo 21 de Juízes. Entende? Ok? Então vamos de novo na história. Então você tem o livro dos Juízes, na história. Qual terminou o capítulo 21, verso 15? Na história, qual que é o próximo livro? Samuel. Isso aí. Percebe? Então o livro de Samuel vem meio que responder, avançar para nós, essa forma como termina. No dia dos Juízes, cada um fazia o que achava mais reto, não tinha rei em Israel. E era um caos. Aí o livro de Samuel começa a apresentar para nós como que surgiu um rei em Israel. E o primeiro rei que surge é Saul. Mas Saul é um fracasso de rei. Rapidamente ele age muito mal. E o reino fica parecido com a época dos Juízes. E aí nós somos apresentados a Davi, o rei segundo o coração de Deus. Ele vem, reina, unifica, em vez de ser 12 tribos, cada um fazendo o que acha mais reto, não. Agora tem uma capital em Jerusalém, a arca vai ficar em Jerusalém, as coisas vão acontecer em Jerusalém, ele está unindo o povo. Tem um rei que luta, então agora não pode dizer mais, agora cada um faz o que acha mais reto. Não, tem um rei em Israel. Mas quando você cria então toda a expectativa, dizendo, ufa, está resolvido o problema. Afinal de contas, o que faltava em Israel era um rei. Israel agora tem um rei. A gente vê que Davi fracassa também espiritualmente. Ele vai adulterar, vai assassinar, e aí começa a vir consequências sobre a casa de Davi, muito parecidas com o período dos Juízes, onde você teve uma sexualidade distorcida, você vê o filho de Davi, tendo uma sexualidade distorcida. O Absalão se deita com as concubinas do pai no terraço. Você vê uma revolta acontecendo, o filho de Davi quer tomar o trono de Davi. Davi é expulso num determinado momento do trono de Israel. E aí você olha e você diz, poxa, o rei não resolveu. Não foi um rei que conseguiu resolver, deu sombra, parecia que ia resolver, mas ele fracassou e parece que tudo está perdido. Mas o livro de Samuel diz de uma descendência de Davi que sempre reinaria, nunca chegaria de novo ao período em que não haveria rei em Israel e cada um poderia fazer o que achava mais reto. Por mais que parecia destruído, tem uma esperança de que haverá um rei que vem. Haverá um rei cujo seu trono será para todo sempre. E aí nós somos lembrados que isso se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Então, quem consegue colocar ordem em última instância
ao caos que existia no período dos juízes, não são os reis de Israel. Parece ser, mas eles fracassam. Saul, Davi, que é a grande sombra de um bom rei, mas ele fracassa, e aí tem a divisão do trono, depois com Salomão, pós-morte de Salomão, há rei em Israel, há rei em Judá, mas dentre aí é uma expectativa de um rei que vem e estabelece para todo sempre o trono, um rei espiritual. O problema de Israel precisa de um rei espiritual que possa governar. Davi é uma sombra dele. Davi parece ele, mas Davi não é plenamente ele. Davi é um ungido do Senhor, mas haverá um ungido maior, que é Jesus Cristo. Então a gente tem que ler o livro de Samuel dentro de uma história canônica. O que é canônico? A ideia dos livros bíblicos, o cânon, que é a escritura. Então a gente tem que ler o livro interligando essas expectativas. Por que ele está trazendo essa figura de rei e o quanto que isso vai ser importante para o desdobrar da história dos reis. Saul, Davi, Salomão, reino dividido, cada tribo não, melhor dizendo, as tribos do norte e as tribos do sul se dividem. As tribos do norte têm um rei que não é da casa de Davi, e as tribos do sul têm um rei de Davi sempre. Esses reis fracassam muito. De vez em quando um rei no Judá age bem, como Josias, mas a maioria deles vai agir muito mal, até a chegada do grande rei lá em Mateus, que é Jesus Cristo, o filho de Davi, que vem estabelecer o reino que durará para todos sempre, que é o reino que nós estamos nele. Então, é isso que está presente, essa base no livro de Samuel, que é muito importante para que nós possamos entender. Presbítero Farley, não, alguém está com o microfone já... Deixa só a Josi primeiro, presbítero, que ela já está com o microfone na mão. Eu sempre tive uma dúvida a respeito do fato de, quando o povo pedia o rei, né, queria que eles escolheram Saul, a Bíblia sempre deixa claro que Deus não foi a favor disso, né, que ele não queria, falava que o que o povo precisava não era de um rei, né, um rei visível. Mas, por outro lado, estava no plano de Deus. Obviamente que até Saul estava no plano de Deus, né? Mas, assim, a gente vê que o Senhor, na história, tanto é que Cristo é profeta, sacerdote e rei. Então, a linhagem de reis, né, o fato de ter um rei, era uma coisa que o próprio Deus estabeleceu depois. Sim, claro. Então, claro. eu ficava com essa dúvida, assim, como que Deus não queria... Mas o Senhor depois ratifica isso a ponto dele chamar o próprio filho dele de rei. Sim. Me parece agora com a sua fala, e eu quero que você me corrija se eu entendi errado, que, na verdade, quando na palavra diz que o Senhor não queria um rei, na verdade, assim, o que a palavra está querendo dizer é que não era o rei que ia resolver o problema do povo, não era um rei político que ia resolver o problema do povo, certo? Certo, vamos lá. Na lei de Moisés, e aí, Josi, por isso que Deuteronômio é fundamental para todo o Antigo Testamento. Você vai ver Samuel está o tempo todo dialogando com o livro de Deuteronômio. Os reis vão ser julgados de acordo com o livro de Deuteronômio, se eles estão fazendo certo ou errado. No livro de Deuteronômio, você tem uma lei sobre reis. Antes de ter rei, Deus falou com Moisés, olha, quando eles pedirem um rei, vai ter um rei, e o rei vai ter que seguir isso aqui. O rei não pode ter cavalos, não pode comprar tal coisa, o rei vai cobrar de vocês impostos, ele vai instituir impostos, é uma coisa boa, mas uma coisa que vai trazer peso também sobre vocês. Mas a instituição do rei está na lei de Moisés. E mais, está lá em Gênesis, quando Deus promete nos descendentes de Jacó, que Judá vai ter o cetro. Ele está dizendo de alguém que vai reinar sobre eles. De alguém que vai governar sobre eles. E vai vir da tribo de Judá. Judá sempre vai ter um cetro que governará sobre o povo. Desde o início, Deus escolheu dentre as tribos, é porque às vezes a gente perde isso de mente. A gente esquece que Israel é 12 tribos. Quem tem família, na hora de dividir a herança, dá uma discussão às vezes, né? Eles são 12 tribos. Eles vão ter que dividir a terra, eles vão ter que fazer diversas coisas.
E no livro dos Juízes, cada um fazia o que achava mais reto, cada tribo fazia o que achava mais reto, não tem unidade das tribos. O rei vai unificar isso. Mas quem vai conseguir unificar não é Saul, é Davi. Davi que traz a grande unificação lá no início do seu reinado. Então a estrutura de rei era algo previsto na Escritura, por isso que você disse dos 3 ofícios, rei, profeta e sacerdote. Às vezes a gente acha que o rei seria uma estrutura secular, porque a gente está com a mentalidade dos nossos dias, onde existe a separação, Estado e igreja. Não é assim em Israel. O rei é um rei ungido pelo próprio Deus. O povo não vai ficar escolhendo. Deus vai ungir. E você vai ver, eu espero deixar um pouco mais claro isso hoje, que o que normalmente sustenta uma monarquia é o fato sanguíneo, é a hereditariedade. Então quem vai ser o próximo rei? Aquele que é filho de um rei. Samuel vem dizer, não vai ser assim. Deus vai escolher o rei que vai continuar reinando. Davi não é filho de Saul. Davi não é da dinastia de Saul. Davi não é nem da tribo que Saul faz parte. São tribos diferentes. Agora, qual que é o ponto que Deus está fazendo? Aquilo que normalmente acontece. Deus é soberano, Deus estabelece, mas o ser humano age não considerando isso. O povo não chega para Samuel dizendo, Samuel, nos dá um rei, porque Deuteronômio diz para nós que quando nós estivéssemos na terra, nós teríamos um rei. Não, ele diz assim, dá-nos um rei porque os outros povos têm rei. A gente quer ter alguém igual eles, entende? A gente quer ter um rei igual aquele povo. Aí Samuel vai entrar naquela crise, Deus vai falar com ele, entende? Mas Deus está fazendo, e Deus é quem escolhe Saul, o povo escolhe, mas Deus valida isso. Há um processo todo dos profetas, da jumenta que se perde, tudo vai constituindo, e Samuel vai lá e unge Saul. Saul é um rei legitimamente ungido por Deus. Embora os critérios dessa escolha são totalmente estranhos. Não é da tribo de Judá, que deveria ser. Se está pensando na revelação bíblica, isso tem que dizer, mas tem uma promessa, né? O cetro tem que estar na mão dos descendentes de Judá, mas eles não seguem isso. Eles escolhem baseado por quem é maior, mais forte. Saul é o rei humano perfeito. É o cara mais apto. Mas alguém que não tem coração compromissado com o Senhor. Mas o Espírito do Senhor vem sobre Saul, na unção, e depois vai ser retirado. Porque Saul se demonstra ser um rei que age segundo os seus próprios entendimentos. E aí Deus dá um rei segundo o seu próprio coração, Davi. O oposto de Saul, humanamente falando, bem mais frágil, pequeno, sem grande aparência, mas alguém íntegro, temente a Deus, de arrependimento. Mas não é o perfeito, entende? Para quem está lendo a história, diz, agora eu entendi, agora ele resolveu tudo. Ele vai parecendo ser. Mas você percebe claramente que ele não é. Ele cai, ele tropeça. E volta um caos em Israel, porque o rei fracassou. Embora Davi seja um rei que é o sombra de Cristo. Ele aponta para Cristo. Saul não. Saul não é uma sombra de Cristo. Davi é. E aí você tem então a promessa, vem um descendente que continuará sobre a sua casa. Deus disciplina Davi, mas Deus não tira o espírito de Davi. Deus não se afasta de Davi. Davi escreve o Salmo 51, arrependido, e Deus está com Davi. Vem Salomão, e Salomão causa todo o estrago da divisão do reino, com a sua idolatria. Não acontece com ele, lembra? Deus diz, por amor de Davi eu não vou tirar o trono de você, mas os seus filhos vão ter a divisão do trono. Mas por amor de Davi, nunca é por amor de Salomão, por amor de Davi, que já estava morto, é por amor, por aliança. Aquilo que eu falei com Davi, vai continuar, e nunca vai faltar um descendente. E vai vir aquele que vai reinar para todo sempre. Que, obviamente, no Novo Testamento você vê claramente a pessoa de Jesus. Então a monarquia é sim algo instituído por Deus. Monarquia que eu estou dizendo, a da Escritura. Não estou dizendo que hoje tem que ter monarquia, não é isso. A da Escritura é claramente instituída por Deus, assim como rei, profeta e sacerdote. Os meios que isso se dá numa série de coisas. E naturalmente que a função de rei vai ser necessário em um mundo de queda, onde precisa alguém governar sobre a gente, porque a gente não sabe fazer o que é reto. Então alguém precisa vir e conduzir o povo ao que é reto, tá bom? Presbítero Farley. Não,
nesta linha mesmo de pensamento, né, os reis eles foram ungidos, né, eles foram capacitados. E o Espírito estava com eles, né? Por que se o Espírito estava com eles, justamente eles fracassaram espiritualmente? Pois então, vamos lá. Porque a unção do Espírito não é a unção para não pecar. A unção do Espírito era habilitar e exercer o ofício para o qual eles foram constituídos. Por exemplo, de guerrear. Lógico, o rei fazia muita coisa, mas o que um rei, em síntese, fazia? Duas coisas. Ele defendia e ele supria o povo. Essa era a grande função do rei. Guerrear as batalhas, conduzir o exército, orientar. Ele é um homem de guerra, de vencer batalhas. E também de nutrir o povo. Porque quando ganhava batalhas, você tinha direito a posses dessas coisas. Você distribuía isso aos povos. Então o rei fazia basicamente isso. O rei não era quem ensinava a lei de Deus, isso era o profeta. O rei não era quem fazia o culto, quem fazia isso era o sacerdote. Então você tem as três funções muito claras estabelecidas. O rei era capacitado para isso, e deveria ser fiel ao Senhor no seu exercício. Mas muitos deles se tornavam ímpios na sua prática de realizar. Um exemplo clássico disso, e até nos lembra disso, que o fato de Deus nos habilitar para fazer determinadas coisas, não significa que Deus concorda com os nossos atos. Pensa na época dos juízes. O Espírito de Deus vinha sobre Sansão, lembra? Sansão pegava e fazia um estrago, destruía os inimigos de Israel. Mas interessante, não dá tempo por causa do nosso horário, né? Mas se a gente fosse olhar essas aparições lá na história de Sansão, várias vezes você vai ver muito próximo essa ação do Espírito sobre Sansão e Sansão cometendo pecado. Por exemplo, Sansão está lá naquele momento que ele desce a vinha, né? as uvas lá. E aí ele desce, e ele está lá, e de repente vem um leão. E o texto diz, o Espírito de Deus veio sobre Sansão, e Sansão matou o leão. Você lê, você diz, uau, está tudo bem. Mas Sansão está onde? Está no meio de bebida. O voto de Sansão, a gente lembra muito de uma coisa, Sansão não pode fazer o quê? O que a gente lembra? Cortar o cabelo. Mas não é só isso. Na hora do voto, Deus diz, ele é nazireu. Ele não pode beber bebidas fortes, não pode beber vinho nem bebida forte. Ele não pode tocar em mortos, nada que é morto. E ele não pode cortar o cabelo. A gente fica preso no cabelo, né? É essa tríade que ele não pode. E ele está lá, no lugar de bebidas, e o Espírito está sobre ele, e ele mata um leão. O Espírito está sobre ele, mas ele está fazendo algo que é pecaminoso. Há uma festa do casamento e tal. Antes um pouquinho da festa, ele está descendo e ele fica curioso para ver o que aconteceu com o leão. Só um detalhe, só para você ter essa noção clara, pensa você matou um leão. Você chega em casa, você vai fazer o que para o seu pai, para sua mãe? Contar. E o texto diz, ele não contou. Porque vai contar, mas onde que foi isso? Foi lá na beira das vinhas, entende? Ele não contou. Aí passa lá e está descendo, e dá curiosidade, deixa eu lá ver o que aconteceu com o leão, como é que ficou. E aí ele vê um leão morto, vê lá mel, abelhas, né, sobre ele, e aí mel sendo formado. Ele vai e mete a mão lá e pega o cacho, e leva e dá para os pais. E o texto diz, não contou de onde tirara. Porque ele está fazendo o quê? Encostando naquilo que está morto. Ele casa errado, dá aquela briga toda lá, o Espírito vem sobre ele, ele mata um monte de gente. O Espírito está vindo sobre ele está fazendo, mas ele está em pecado. Nós não podemos confundir a ação de Deus em abençoar o povo de Deus com o fato de Deus estar aprovando ou não os nossos atos. Entende, presbítero Fábio? Responsabilidade, né? A responsabilidade, e mais. Você vai ver várias vezes isso. Sansão está em pecado, Sansão vai lá, se deita com uma prostituta, e aí ele cerca uma cidade. Sansão está deitado, prostituta de Tímina. Ele está deitado lá, e a cidade está cercada para matar Sansão. Sansão levanta, passa de noite, arranca o portão e vai embora.
O Espírito estava sobre ele. Aí tem o fatídico episódio de Dalila. E é isso que às vezes a gente não percebe. Você fala assim, pô, Sansão é muito bobo, né? Porque a Dalila pergunta para ele, como é que é a sua força? Aí ele dá uma historinha, ela faz exatamente o que ele falou. E aí vem o pessoal, e ele vai lá e mata, e está forte. E ele vai, e aí a chora, homem não aguenta mulher chorar, né? Mulher chorou, desarma a gente. Você fala, vamos discutir a relação, vamos, mas meu bem, você fala, não, você está certo e tal. Chorou, acabou. A mulher que não está aqui, né? Não está aqui. Chorou, acabou. Ela chorou, Sansão foi lá e falou. Aí você diz assim, gente, ele é burro, porque ele já fez 2 ou 3 vezes e ela fez. Está na cara que ela vai fazer. Sansão acorda, os filisteus. Ela já tinha cortado o cabelo dele. Aí Sansão levanta e vai para cima dos filisteus. E o texto diz, Sansão achou o quê? Alguém lembra? Sansão não sabia ainda. Sansão não sabia nem vocês, né? Sansão tem cabelo grande, gente. Sansão levantou, você acha que o Sansão não sabia que o cabelo dele tinha sido cortado? Sabia. O texto diz, Sansão não sabia que o espírito tinha se retirado dele. Por quê? Porque ele está acostumado, ele quebra a lei e Deus unge, entendeu? Deus quebra a lei e Deus continua agindo. Ele achou que seria a mesma coisa. Cortou o cabelo, não tem nada a ver, eu ainda estou forte. Mas o espírito tinha se retirado. Porque esse é um risco que todos nós cristãos corremos o risco. De acharmos que o resultado da nossa vida está acontecendo, você diz, Deus está aprovando. Ou então não importa que eu esteja em pecado, as coisas estão acontecendo. Uma hora Deus tira o nosso tapete. Então os reis de Israel, Deus ungiu, eles deveriam fazer diversas coisas. E muitas vezes eles faziam em prol de si mesmo e pelo pecado. O fato de estar ungido não era isenção de pecado, era exatamente uma responsabilidade para o qual eles deveriam fazer. Em alguns momentos, Deus manteve a sua unção com eles em pecado. Em outros, Deus vai retirar, que é o caso de Saúl. Diz, você não vai reinar, chega. Mas o fato de dar... E aí é aquela questão do pragmatismo, que a gente sempre fala. O fato de dar resultado não significa que Deus esteja concordando ou validando. Sansão se enganou, porque ele matava pessoas, Deus estava usando ele para libertar Israel, ele achou que Deus não estava considerando os pecados dele, e Deus estava. E uma hora Deus pesou a mão sobre ele, e ele ficou cego, rodou os moinhos e tudo mais, né? E tudo mais. Joseph Presbítero fala, deu para sintetizar? Vamos então para Samuel, isso era só a introdução, tá bom? Só a introdução. Vamos para Samuel. O esboço do livro. Vamos lá para o esboço do livro. O que é o esboço que a gente fala? É a síntese, né? Assim, quais são os grandes blocos? Irmãos, isso aqui, cada 10 autor vai colocar diferente, vai usar palavras diferentes e tudo mais, né? Depende do que você quer demonstrar. Principalmente, nós vamos ficar dentro desses personagens mesmo aqui. Eli e Samuel, você vai ver isso no capítulo 1 até o capítulo 7 e 17, é a história de Samuel. Samuel acontecendo. Embora a história de Samuel não está desconectada com as outras, mas é a parte de Samuel. Davi não aparece Saul, por enquanto é só Samuel. E como que Samuel vai suplantar, como é que Samuel vai se tornar mais importante que Eli, porque Eli fracassa com a sua casa em servir a Deus. Os seus filhos é um fracasso. Então Samuel se torna esse rei. E isso é os preparativos para a monarquia. Samuel não é rei. Samuel é o quê? Um profeta, mas dentro dessa questão de governo. Um juiz. Ele é o último dos juízes. É no dias dos juízes, tem Samuel que vai fechar esse ciclo. Ele não é só um juiz, ele é um profeta, ele vai fazer muita coisa. Mas Samuel julga as causas em Israel. Ele é aquele que governa a nação de Israel. Governa a nação de Israel. A partir do capítulo 18 até o capítulo de número 15, você vai encontrar Saul se tornando o rei e ele fracassando como rei. A ascensão e o fracasso de Saul como rei. Ainda não estou dizendo aqui que ele perde o reinado de fato, acontecendo. Mas espiritualmente ele já fracassou e Deus já disse, chega, agora é hora de outro.
Do capítulo 16 ao capítulo 31, você vê a ascensão de Davi e a queda de Saul. Interessante que a história bíblica vai fazendo esses paralelos, e é intencional. Samuel cresce e suplanta Eli. Saul aparece como rei, Davi cresce e suplanta Saul como rei. Então essa é uma síntese do livro, do primeiro livro de Samuel. O segundo livro de Samuel é quando Davi começa a reinar. Eu não sei se você lembra, mas o primeiro livro de Samuel, Davi não se assenta no trono. Ele é ungido, no capítulo 15, no capítulo 16 ele é ungido. Mas ele não assume o reinado até o segundo livro de Samuel. E lembra que nós estamos dizendo primeiro e segundo, mas na escrita judaica, na forma como foi feito, era um livro só. Um grande livro sendo escrito. Então, esse primeiro bloco, a gente está vendo como que Davi vive até chegar ao trono. E como que Saul vai decaindo moralmente e espiritualmente. E você vê ele ungido, ele fracassando, e aí Deus escolhendo Davi, e a prova evidente, você não precisa ter pena de Saul, que ele termina lá consultando os mortos. Para dizer, esquece, esse não pode ser o rei de Israel. Ele não pode ser o rei de Israel. E Davi é o homem que vai surgir como rei. Vai ter um bom reinado e depois vai fracassando espiritualmente, mas diferente de Saul, é alguém ligado à promessa, alguém escolhido, alguém que Deus não retira dele o Santo Espírito, como ele orou lá no Salmo 51, não retire de mim o teu Santo Espírito. Então você consegue decorar assim, ó. Hoje você pode sair daqui decorando o livro de Samuel. O que é que diz o livro de Samuel? Primeiro livro de Samuel, de 1 a 7, fala sobre Samuel. Do 8 a 15, como que Saul se tornou rei e fracassou. Do 16 ao 31, como que Davi consegue mostrar a sua fidelidade e Saul perde o trono definitivamente. Vamos então para a primeira parte, e olha que interessante a forma como é estruturado. Justa posição de personagens. Você vai ter personagens que são antagônicos na sua forma de ser. Você vai ter Ana, a humilde, que é a mãe de Samuel, e você tem Penina, a orgulhosa. Você tem Samuel, o dedicado, você tem Rofini e Finéias, os degenerados, os filhos ruins de comportamento. Você tem a arca do Senhor e você tem Dagon. Então essa primeira parte do livro, e vai ter assim todo o livro basicamente, oposição, justaposição de personagens. A forma como Deus inspirou para escrever, e por isso que o livro de Samuel é uma das narrativas muito intrigantes, amadas pelas pessoas, contada para as crianças, pela forma como é descrita a teologia do livro a partir de personagens. É basicamente ações de personagens. E mostrando esses antagonismos que há entre eles. Vamos para a primeira parte. Abra aí então Samuel capítulo 1. Quem é esse Samuel? Como que ele surge? Então o capítulo 1 vai apresentar para nós, 1 e 2, o nascimento desse personagem. Samuel é um homem extremamente importante. Ele é quem vai fazer a transição. Ele vai ungir os dois reis de Israel. Os dois primeiros reis de Israel, quem unge é Samuel. Se no livro dos juízes você tinha o fracasso de um juiz para começar o outro, aqui Samuel é alguém que faz a transição. Inspirado por Deus, conduzido por Deus, e ele é o grande homem. Não é à toa que é homenageado com o nome, né, no livro. E aí o texto apresenta para nós, eu não vou ler essa primeira parte, a gente conhece bem, essas duas mulheres, Penina e Ana, e o marido delas se chama Eucana. Lembra, é um texto narrativo, está narrando o que está acontecendo. O texto não está dizendo que isso é certo. Basta você olhar a lei, o que a lei dizia. A lei, você vai lá em Êxodo, você vai em Deuteronômio, Êxodo 20 ou Deuteronômio 5. Está lá sobre como que é um casamento, não se deve adulterar. Você vai em Gênesis, deixa o homem se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O princípio de Deus sempre foi monogâmico.
O povo de Deus se desviou abraçando a cultura do seu tempo, e uma das práticas muito comum era a poligamia, como você encontra aqui Eucana. Eucana vive no período dos juízes, ele é alguém que tem 2 mulheres, é alguém que adora a Deus, está lá, mas está distorcido o princípio. Esse princípio não é o princípio normativo, e a Bíblia está narrando, a Bíblia não esconde. A Bíblia traz os defeitos dos personagens, como eles eram. Então você é apresentado a esse fato. A Ana é uma mulher que quer ter filhos e não pode ter filhos. Sempre querer ter filhos e não poder ter filhos já é algo dolorido. Mas na história bíblica você deve lembrar da descendência que esmaga a cabeça da mulher. A promessa feita a Eva. Você ser uma mulher e não ter filhos dentro de Israel, você é uma que parece não participar dessa história da redenção. Você está fora. De você não vai vir ninguém que vai poder esmagar a cabeça da serpente. Então, ainda mais forte a esterilidade nesse contexto da história. E Ana vivia lamentando, chorando e tudo mais. Um dia ela está na casa de Deus. E Eli, o texto apresenta para nós, Eli está lá. E Eli acha que Ana está embriagada. E ela diz que ela estava amargurada e lançava diante do Senhor e tudo mais. Rapidinho um verso, só para a gente ver. Olha lá o verso 16. Ó. Não tenhais, pois, tua serva por filha de Belial. Verso capítulo 1, 16. Porque pelo excesso de minha ansiedade, de minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela, ache tua serva mercê diante de ti. Vamos ler? Assim, o seu caminho e comeu. Ela já tinha engravidado no finalzinho desse verso? Não. Mas o seu semblante já não era mais triste. Ela orou, ela lançou diante do Senhor, ela estava ansiosa, extremamente ansiosa, estava amargurada. Eli achou que ela estava embriagada. Depois que ele entendeu a dor dela, Eli pastoreou o coração dela, falou das promessas de Deus, ela orou a Deus e ela saiu aliviada, antes que aquilo concretizasse na vida dela. Porque às vezes a gente acha que é o único jeito de tratar a nossa amargura, tratar a nossa ansiedade, é se algo acontecer. Não necessariamente. Quando nós oramos, quando nós lançamos diante do Senhor, quando nós encontramos a paz em Deus, nós já mudamos o nosso sentimento antes mesmo daquilo acontecer. Ana já volta e ela já é diferente. Só depois que ela vai se deitar com o marido, coabitar com ele e ter filho. Mas ela já não era mais a mesma, porque diante de Deus ela foi tratada espiritualmente, lavou sua alma, o seu coração, colocando a angústia dele. Por isso, ore a Deus, trate o seu coração diante de Deus, trate as suas amarguras diante de Deus, e Deus é capaz de aliviar as dores do nosso coração, mesmo antes de nos atender em si, quanto ao nosso pedido. No caso de Ana, Deus atendeu, e Ana ganha um menino. Imagina, perceba o quanto que não é uma ação voltada para si. Ana tem Samuel. Se a gente fosse pensar nos dias de hoje, Ana ia fazer assim, esse menino não vai sair para lugar nenhum, porque eu dou o tempo que eu tive para ter um filho. Não, alguém pode pegar uma doença, pode acontecer no que, não, vou cercar esse menino de tudo que tem jeito. Ela não faz isso. Ela entrega ele ao Senhor. Ela o consagra, e ela o entrega e o envia para o templo. Ele cresceu um pouquinho, depois de ser desmamado, ele vai para o templo, vai ficar lá com o povo de Deus. Ela vai ficar longe dele fisicamente. Então ela não queria um filho só para ter um troféu para ela. Não é isso. Ela quer alguém dedicado ao Senhor. E ela consagra o filho. Depois ela tem outros filhos, Deus acaba abençoando, tendo mais filhos. Mas isso é importante, porque às vezes a gente pensa muito no objetivo em si, né? Ana tem o filho, e quando ele tem o filho, ela devolve o filho ao Senhor. E isso requer, inclusive, ficar longe geograficamente naqueles dias. Ana faz um cântico, mostrando que é Deus quem engrandece, Deus quem enriquece, Deus quem empobrece, mostra a soberania de Deus no capítulo 2. Capítulo 2, você tem o cântico de Ana. E aí nós somos apresentados aos filhos de Eli, porque naturalmente o sacerdote,
o próximo segue aí a sequência, vai ser Eli, os filhos dele. Mas os filhos de Eli eram terríveis. Olha lá o capítulo 2. Verso 12, ó. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Filhos de Eli. Eli era um grande homem de Deus. Filhos dele não se importavam com as coisas de Deus. Olha o que os miseráveis faziam. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia no caldeiro e na panela, e no tacho ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queimará primeiro a gordura e tal. Olha o finalzinho. Não, porém, há de me dar agora, senão tomarei a força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Quando nós vimos Levíticos, nós vimos que os levitas não tinham terra em Israel. Os levitas iam viver daquilo que o povo dava para as ofertas. Na hora de oferecer sacrifícios a Deus, eles traziam lá os alimentos, e uma parte era para o sacerdote e sua família, e a outra parte era para o culto, queimava, oferecia a Deus. E aí acontecia os tipos de oferta, nós vimos lá. A gordura era voltada para Deus, e aí a carne o sacerdote podia comer. Esses meninos aqui, ambiciosos, começavam a pegar tudo que vinha. Pegava a melhor parte da carne, é minha. Pegava a gordura, é minha. E eles comiam, roubavam daquilo que era dado ao Senhor. Entenda dessa forma, era normal, fazia parte da lei. Uma parte deveria ser dada ao Senhor, e a outra, o sacerdote pegava aquilo e sacrificava, e comia uma parte de várias das ofertas. Mas esses meninos invertiam isso, comiam o que era melhor, e sacrificavam as outras coisas. Não sacrificava muitas delas. Era uma corrupção religiosa acontecendo. Lá, muito tempo atrás, você já tinha líderes corruptos que se beneficiavam, além daquilo que eles tinham direito de ser sustentado pelo povo de Deus, eles pegavam a maior parte para eles em desobediência com a lei do Senhor. Então é apresentado os filhos de Eli. Perceba que o livro vai fazendo um contraste. Logo à frente, olha o verso 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de estola sacerdotal de linho, sua mãe fazia uma túnica pequena de ano em ano. Verso 20, Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu. E Samuel, olha o finalzinho do verso 21, Samuel, diante do Senhor. Então o que nós deveríamos ver na história bíblica? Os filhos de Eli, mal, e Samuel crescia diante do Senhor. Daí você vai chegar ao momento em que Deus vai então chamar Samuel. Capítulo 3, é aquela famosa frase: Samuel, Samuel. E aí Samuel vai lá, não sabe quem, acha que é o Eli que está chamando. Isso se dá durante várias vezes, até que Eli diga: é o Senhor, diga, sou eu, fala, Senhor. E aí então Samuel ouve de Deus, e Deus diz: Eli e os seus filhos foram rejeitados. Os filhos de Eli são péssimos, não vão reinar, não vão cuidar. Você que vai continuar a jornada. Samuel conta essa visão para Eli, no final aí do capítulo 3, ele conta essa visão para Eli. Capítulo 4, então, nós temos agora a cena que vai descrever para nós como que Eli e os seus filhos vão morrer, e como que Samuel se torna rei, sacerdote em Israel, e vai ser juiz, e vai governar tantas coisas dentro desta história. E o triste dessa história, no capítulo 4, é que a arca é tomada. Olha lá o final, a arca é tomada. Eles foram para a batalha de qualquer jeito, você viu como é que eram os líderes espirituais, e a arca da aliança é levada. Eli já está idoso, sentado numa cadeira, e alguém chega e diz para Eli: Eli, a arca da aliança foi levada e os seus filhos foram mortos. Olha lá o finalzinho de Samuel, capítulo 4.
Verso 18, vamos ler? Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu. Porque já era homem velho, vamos ler agora? Pesado, eu não sei por que tem essa parte de pesado, mas tem aqui. Velho e pesado. E havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, olha que tragédia que foi isso, tá? Levar a arca, talvez você não se impacta, mas isso aqui foi algo trágico em Israel. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, por conta as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que o assistiram, não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino, vamos ler? Icabode, dizendo, foi-se a glória de Deus. Esta ela disse porque a arca da aliança fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Então, o fim dessa jornada de Eli e dos seus filhos é trágico. A arca da aliança é tirada do meio do povo de Deus. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus, onde tinha a lei, onde tinha o maná. Deus fazia-se presente através da arca da aliança e é retirado. Ao ponto de dizer, foi-se a glória de Deus. E Icabode, acabou tudo. Esse é o nome do menino como o fim da tragédia. A arca vai parar lá na casa de Dagom, que é o deus daquele povo, mas a arca destrói os deuses daquele povo. As imagens dos deuses caíam diante da arca da aliança. Porque a tendência é você achar, então Deus não é poderoso, né? Porque a arca da aliança foi levada. Não, lá na terra deles, na casa dos filisteus, a arca da aliança prevalecia no meio de territórios pagãos. O povo de Deus perdeu não é porque a arca estava fraca, é porque eles não estavam fiéis às alianças de Deuteronômio. Bênção e maldição, se vocês quebrarem, vocês perderão coisas terríveis. E isso se deu sobre eles. E aí tem todo o episódio envolvendo a arca. E aí você chega no capítulo 7. Olha lá o capítulo 7. A arca lá se destaca, então os filisteus dão um jeito de tentar se livrar dela. Capítulo 7, vamos ler? Então vieram os homens de Criate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. A arca está de volta. Olha Samuel, sucedera que desde aquele dia a arca ficou em Criate Jearim, e tantos dias se passaram e tal. Olha o verso 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, vamos ler? Se é de todo o coração que voltais ao Senhor, então os filhos de Israel tiraram dentre os balaíns, os astalotes e serviram ao Senhor. Percebe? Samuel se tornou juiz, ele conduz esse processo e a arca da aliança está sendo trazida de volta, porque o povo está em arrependimento. Ainda não vai vir para Jerusalém, nada disso ainda, mas a glória do Senhor está voltando, essa é a ideia. Samuel faz isso, agindo pelo Senhor. E aí você vai ver o verso 5, disse Samuel, congregai Israel em Mispa, orarei por vós ao Senhor, e vai sendo descrito uma consagração para ir para a batalha, para enfrentar os filisteus, que tinham roubado a arca outrora. Olha o verso de número 12, um texto muito conhecido, e talvez você nunca tinha parado para entender o contexto. Tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Lembra do texto tão famoso? Até aqui nos ajudou o Senhor? É dentro desse contexto. A arca da aliança volta, Samuel lidera o quebrantamento, o arrependimento espiritual, a arca da aliança volta, eles saem para a batalha com os filisteus, até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel põe um marco, Samuel foi um juiz que liderou o povo numa reforma espiritual. Verso 15, e julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel,
De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel e tudo mais. E aí você chega no capítulo 8. O que você estava acostumado no ciclo dos juízes, era um juiz, era levantado, libertava o povo, e aí o povo pecava, e aí Deus tinha que levantar, clamava, Deus fazia castigo, clamava a Deus, Deus trazia um novo juiz. Mas você vai ver que Samuel em si não comete nada. Samuel é um grande homem, melhor até do que o próprio Eli. Eli foi muito relapso com os filhos. Deus advertiu Eli, Eli não fez nada no primeiro momento. Só depois que a coisa foi, Deus trouxe o juízo, né? Samuel foi diferente. Olha o capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e segundo Abias, e foram juízes em Beceba. Vamos ler? Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Os filhos não andaram no caminho de Samuel. Vale aqui uma fala aos pais, né? Pai e mãe nesse sentido. Nós somos chamados o tempo todo de ensinar os nossos filhos. Provérbios diz para nós, ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele. Provérbios não é uma promessa de que todo aquele que ensina nunca o filho se desvia, mas Provérbios é uma sabedoria diária, sabedoria de que o ciclo natural da vida é isso, você ensina, o filho não se desvia. Mas a gente encontra histórias bíblicas como essa. Os filhos não andaram no caminho de Samuel. Samuel ensinou, Samuel ficou velho, e os filhos foram por outros caminhos. Não eram íntegros igual Samuel, embora Samuel tivesse feito tudo que pudesse ser feito. Então nós precisamos ser pais responsáveis, ensinar nossos filhos, orar por eles, trazê-los à igreja, fazer tudo o que a gente puder. Mas a gente não pode aplicar a regra absoluta. Se o filho de alguém se desviou, porque também ele foi um péssimo pai, uma péssima mãe. Aí a gente estaria dizendo que a salvação é dos pais, né? A salvação é individual. Normalmente, o caminho natural é família. Mas pode acontecer casos em que você, mesmo sendo um bom pai, uma boa mãe, o seu filho segue outros caminhos. Foi o caso aqui. Verso 4. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe. Vamos ler? Como tem todas as nações. É aquilo que eu já respondi a Josi, lá atrás. Ele não cita a lei de Deuteronômio, embora existisse a lei para reger sobre isso, mas ele simplesmente diz, igual tem as outras nações. E aí você tem a escolha de Saul. Saul vai ser escolhido rei, capítulo 9. Você é apresentado ao personagem Saul. Capítulo 10, Samuel unge como rei. Vira a página aí, capítulo 11, Saul vence os amonitas. Saul é proclamado rei diante de todo o povo. Samuel resigna o seu cargo. Há guerra entre os filisteus. Olha lá o capítulo 13. Então Saul vem reinando, começa bem, vence batalhas. Capítulo 13, Saul fracassa. Olha lá o título, acima do verso 8. Saul oferece sacrifício e é reprovado. Doido para ir para a batalha, o povo fazendo pressão. Samuel atrasou um pouquinho. Ele diz, eu sou rei, eu posso fazer sacrifício. Nada. Ele não podia, ele era rei, não era sacerdote. E aí, na pressão dos outros, né, o povo pressiona muito a gente, e se a gente seguir a pressão popular, a gente faz coisa errada. Saul oferece o sacrifício. Ele acaba de oferecer o sacrifício, Samuel chega. E Samuel pega pesado com ele, lógico, sob a ação do Espírito, né? Olha lá o verso 13. Procedeste neciamente, capítulo 13, 13, vamos juntos? Procedeste neciamente, e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus está dizendo, chega, Saul não vai ser mais rei,
Deus escolheu um novo. Aí quem é o leitor ainda não sabe que é Davi, tá? O capítulo 14, a vitória de Jonatas sobre os filisteus. Quem é Jonatas? Filho de Saul. E Jonatas vai ser apresentado como um cara muito joia. O capítulo 14, ele vence os filisteus. No capítulo 36, Jonatas salvo pelo povo, o povo salva Jonatas. Parece que vai ser Jonatas o próximo rei. Ele é um alguém íntegro, alguém que está lutando. Será que ele é o homem que Deus achou? Você sabe que não. O capítulo 15 vai mostrar a rejeição definitiva de Saul. Saul não mata Agag, Deus mandou ele matar tudo, ele traz coisas vivas. E Deus então diz, acabou, não tem jeito. Até quando, Samuel, você vai insistir? Chega. E aí chega a hora de aparecer o novo rei. Você espera, vai ser Jonatas? Não, vai ser Davi. O mais improvável da história é apresentado. E aí vai ser o nosso tema na próxima aula, tá bom? Então hoje nós vimos a ascensão de Saul, ascensão de Samuel e a ascensão de Saul. Na próxima aula a gente vai olhar para a história de Davi. Vamos orar? Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por este início de estudo no livro de Samuel. Nos ensina, ó Deus, a cuidarmos das coisas espirituais. Nos ensina, ó Deus, a levarmos a sério o chamado que o Senhor dá a cada um de nós. Obrigado porque o Senhor proveu um rei que é melhor do que Saul. Mas esse rei é melhor ainda do que o próprio Davi. Esse rei é Jesus Cristo. Obrigado porque ele governa sobre nós. Ele luta as nossas batalhas e ele é aquele que nos protege e nos governa. Nós estamos debaixo do governo absoluto deste rei. Pedimos que cada um de nós possamos saber honrar o rei que nos governa. Nós possamos saber render glórias a Cristo Jesus. Oramos em nome dele. Amém.